Recentemente eu assisti um vídeo, dos muitos vídeos que a gente recebe e acaba assistindo, no qual um homem, jovem ainda, porém casado, chega na sua casa bravo, chega em casa irritado, senta na cadeira da cozinha, onde sua esposa está, e ele começa a dizer para ela: olha, a partir de hoje eu vou aprender a dizer não. Eu vou aprender a dizer não a todo convite que não presta. Eu vou aprender a dizer não para tudo aquilo que não me ajuda. Eu vou dizer não para tudo aquilo que me atrapalha. Não quero nem saber de onde é que vem. Eu vou dizer não, porque eu cansei. Eu tenho que aprender a dizer não para tudo aquilo que me atrapalha. A esposa dele fica escutando aquilo e perto da geladeira ela pergunta: quer dizer então que você vai dizer não para tudo aquilo que te atrapalha? Ele a partir de hoje eu vou dizer não. De repente ela abre a geladeira, pega uma bebida alcoólica e coloca na mão dele. A esposa faz isso. E aí ele olha para aquela bebida, ele para, ele pensa e no final ele pergunta: por que não? E os dois começam a rir. Ela porque mudou a ideia dele e ele porque achava que estava ganhando algo em não dizer não para aquela bebida. Por que dizer não para o pecado? Não é verdade? Essa é uma pergunta bem realista. Por que deveríamos dizer não ao pecado, sendo que o pecado nos traz tanto prazer? Sendo que o pecado ele vai nos trazer alegria, sendo que o pecado vai nos trazer satisfação, como uma bebida alcoólica na qual alguém se vicia e acha que aquilo vai trazer satisfação ao seu coração. Por que, irmãos? Se o pecado nos traz tanto prazer, por que nós deveríamos rejeitá-lo? Por que nós deveríamos evitá-lo? Por que nós deveríamos dizer não para ele? Por que dizer não para o pecado? A verdade é que sim, se formos realistas, o pecado ele traz prazer. E é por isso que ele é praticado. Se ele não trouxesse prazer, ele não seria praticado por ninguém. A pergunta é: será que o pecado traz só isso para nós? Será que o pecado ele traz só prazer? E a resposta é que não. Além de trazer prazer, o pecado também traz sofrimento. Ele também traz dor. Ele também traz derrota. Ele também traz morte. A quem o pecado traz tudo isso? É exatamente essa pergunta que nós vamos começar a responder hoje, abrindo as nossas Bíblias na passagem que conta acerca do pecado de um homem chamado Acã. E essa passagem vai mostrar também que consequências o pecado de um homem trouxe naquela época e pode trazer também nas nossas vidas. Por favor, abra a palavra de Deus comigo no livro de Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 7. Estamos aqui no nosso culto das primícias, adorando ao Senhor de forma presencial e também para aqueles que não puderam estar aqui e nos acompanham, cultuam conosco de forma virtual, porém verdadeira. Irmãos, vocês conhecem muito bem o que acontece no capítulo 6 de Josué. No capítulo anterior, mostra o que acontece quando o povo de Deus tem fé e obedece ao Senhor. Qual é a consequência, irmãos? Quando o povo de Deus confia em Deus e obedece às ordens de Deus. O que é que acontece no capítulo 6? O quê? Vitória. As muralhas de Jericó são derrubadas, elas ruem, elas são destruídas. Isso é uma ilustração
de muitas coisas na nossa vida que são destruídas, que são derrubadas, quando nós temos fé em Deus e decidimos obedecer a Ele, mesmo quando as ordens de Deus parecem estranhas e às vezes até absurdas. Mas nós obedecemos, nós confiamos, muitas barreiras são retiradas pelo próprio Deus. Porém, irmãos, a verdade é que nem todos decidem ter fé em Deus e obedecer a Deus. A impressão que dá no capítulo 6 é que Israel todo obedece. Porém, o capítulo 7 vai mostrar que não foi exatamente assim. Pelo menos um homem decidiu não confiar em Deus e não obedecer a Deus. E o que o capítulo 7 vai mostrar é em que ele não obedeceu e quais foram as consequências disso naquela época. Através disso, nós queremos aprender pelo menos 2 motivos pelos quais nós devemos rejeitar o pecado. Mesmo que ele traga prazer, devemos rejeitar o pecado. Por quê? Hoje vamos ver apenas o primeiro motivo e, se Deus quiser, no próximo domingo, o segundo. Primeiro motivo, então, para rejeitarmos o pecado que nos traz prazer é porque ele leva sofrimento aos outros. O pecado deve ser rejeitado porque ele leva sofrimento aos outros. Entenda uma coisa, muito se fala sobre as consequências do pecado para quem pratica o pecado. E, de fato, pecado traz muita consequência para quem o pratica. Porém, irmãos, precisamos entender que antes mesmo de falar sobre as consequências do pecado para quem o pratica, esse texto vai falar das consequências do pecado para os outros. Ou seja, o meu pecado, quando eu pratico um pecado, eu vou estar prejudicando outras pessoas que não praticaram o meu pecado. A Bíblia vai mostrar exatamente isso. Por exemplo, pensa num homem, numa mulher, num jovem que decide usar drogas. O que é que muitas vezes uma pessoa pensa? Eu vou usar drogas, mas eu só vou fazer o mal a mim mesmo. Não tem gente que pensa isso, né? Não, eu vou fazer isso, mas eu só estou prejudicando a mim mesmo. Aí eu pergunto para vocês, essa pessoa está correta? Quando ela decide usar drogas, quando ela começa a usar drogas, ela vai prejudicar só ela? Ou, de forma direta ou indireta, ela vai acabar prejudicando também pessoas que estão ao redor dela, pessoas que a amam, pessoas que convivem com ela, a própria família dela. Será ou não será afetada pelo erro dela? Sim. Isso acontece, irmãos, com todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado que eu pratico leva sofrimento para pessoas além de mim. Isso fica claro aqui já no primeiro versículo. Preste atenção. Josué 7:1. O que diz? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra os filhos de Israel. Alguém conseguiu perceber aqui a ligação que existe entre um homem e um grupo? Entre um homem, entre o que um homem faz e o grupo ao qual ele pertence? Existe uma ligação. Em teologia, a gente chama essa ligação de solidariedade da raça. Solidariedade da raça. E quando você pensa nessa palavra solidariedade, não pensa aqui em ajudar o próximo, né? Ser solidário. Não, aqui, solidariedade da raça significa a ligação que existe entre um integrante do grupo e o grupo inteiro. É algo, uma identificação.
entre uma pessoa e o grupo ao qual ele pertence, de forma que o que um faz afeta todos. Isso se chama em teologia solidariedade da raça, solidariedade do grupo. O que um faz afeta o grupo inteiro. E é ou não é o que a gente vê aqui? O texto começa dizendo que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Como é que está na sua versão aí? Prevaricaram. Mesmo jeito da minha? Alguém tem uma versão diferente? Prevaricaram. Hã? Como é, irmão? Transgrediram? Ótimo. Foram infiéis. Correto também. O significado é justamente esse que o irmão Gerson falou. Transgredir. Ir além do que Deus permitiu, ir além do que Deus ordenou. Transgrediram. Em que os filhos de Israel transgrediram? O texto diz, nas coisas condenadas. O que são essas coisas condenadas? Quando Josué, quando eles dão a última volta nas muralhas de Jericó, Josué diz, vocês vão agora, as muralhas vão cair, vocês vão entrar, porém lembrem que a cidade está toda condenada. Todos devem ser mortos e os tesouros não é do povo de Israel. Os tesouros são do Senhor, serão consagrados a Deus. Ou seja, não é para vocês, é condenado para vocês. Vocês não peguem nada. Só que o povo, os filhos de Israel, transgrediram essa ordem de Deus. Eles pegaram o que eles não deveriam pegar. Mas foi todo Israel que fez isso, pastor? Não. A continuação do verso diz, porque Acã tomou das coisas condenadas. Os filhos de Israel prevaricaram, transgrediram. Por quê? Porque um homem tomou o que ele não deveria ter tomado. Interessante que eu fui pesquisar o significado de Acã. Acã significa perturbação. Eu fiquei pensando, que pai, que mãe tem coragem de botar um nome desse no filho? Acho que durante a gravidez ele deu muito trabalho. Porque quando ele nasce, o pai ou a mãe olha para ele e diz, seu nome vai ser perturbação, Acã. Né? Deve ter dado muito trabalho, ou era um filho indesejado, ou... Exatamente. Para o israelita, hoje nós podemos colocar o nome de um filho sem entender o significado. Eles não, eles entendiam. Só que às vezes eles não eram sábios nisso, né? Por exemplo, Jacó significa enganador. Por quê? Porque ele quis enganar o irmão no nascimento. Aí os pais colocaram o nome dele de Jacó, né? E aí eu fiquei pensando, rapaz, como é que pode? Mas aí eu lembrei, irmãos. Eu trouxe para os nossos dias. E às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós chamamos os nossos filhos de coisas até piores do que essa. Porque tem pai que chama filho de prejuízo. Tem pai que chama filho de danado, condenado. Tem pai que chama filho de coisa que não se deve chamar nenhum inimigo. Mas chama. Aí nós queremos achar ruim porque alguém colocou o nome do filho de perturbação. Ele está errado. Mas nós também estamos errados quando, no momento de raiva, chamamos um filho de algo que Deus não quer que nós o chamemos. Precisamos vigiar em relação a isso, né? Entender o significado que a gente está dizendo e pronunciar palavras de bênção para quem nós amamos e não palavras de maldição. Então, Acã, ele prevaricou. Acã, ele não resistiu a ordem de Deus. Eu achei interessante na oração do irmão Leones, ele fez uma leitura sobre riqueza e na oração ele disse, Senhor, ajuda-nos a não desejar aquilo que não é do Senhor para nós. Porque às vezes nós queremos desejar as coisas do mundo, as riquezas, né? Ficamos deslumbrados com aquilo que não é de Deus para nós. Às vezes alguém está até conquistando de forma errada.
Se a gente não tiver cuidado, a gente tem inveja. A gente deseja aquilo para nós. E aí, irmão Leônidas, na oração, né, ele pediu: Senhor, nos ajuda a não cobiçar as coisas materiais, nos contentarmos com o que o Senhor quer para nós. Acã não conseguiu. Acã, ele desejou e ele prevaricou. E aí, qual foi a consequência disso? Final do versículo diz: a ira do Senhor se acendeu contra Acã. Foi? Foi contra quem, irmãos? Contra os filhos de Israel. Não tem como separar. Não tem como separar, irmãos. O versículo ele une coletivo. Os filhos de Israel prevaricaram, individual, porque Acã tomou, aí vai para o coletivo. Deus, a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Não tem como separar uma coisa da outra. O pecado de um acende a ira de Deus sobre todos. E essa é uma das consequências do pecado. E eu não estou falando aqui de influência, não. Eu não vou pecar porque eu vou influenciar meu filho a pecar. É mais grave do que isso. Não estou falando só de influência, mas de presença de Deus mesmo, diminuindo na vida de alguém por causa de outro alguém. Deus tratando de forma diferente espiritualmente um grupo por causa de um. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito profundo. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Pois não. Era bom outro microfone, né? Boa pergunta. Por causa de um, muitos pagam? Sim ou não, igreja? Depende de quê? Pergunta foi, por causa de um, todos pagam? Muitos pagam? Na realidade, o assunto ele é bem complexo. É. Vamos dar um exemplo de pastor para com a igreja. Eu creio que todo mundo aqui tem uma Bíblia, né? Mas dificilmente a gente vai entender ela do jeito que o Senhor entende. Então, por muito do que o Senhor ensina, a gente releva. E aprende a partir daí. Não é isso? Sim. No caso de Acã para com a tribo dele, era muito isso. Quem era o líder? Era ele. Sim. Quando você conhece a história das tribos, elas eram divididas em 12, cada um tinha um líder. Creio eu que Acã seria o líder da tribo dele. E o que ele falava era meio que lei. Quando ele diz os filhos de Israel pecaram, era porque os filhos de Israel foram na ideia de Acã de fazer o mesmo que ele queria fazer. Na ideia de por causa de uns outros pagam, é porque a maioria vai na ideia de um. Muito bem. Tem também outro lado, Alessandro. Até aqui ninguém sabia. Pelo menos não todos sabiam. Porém, Deus, ele vê o conjunto da obra. Entendeu? Mesmo, você está certo, mais na frente a gente vai ver que ele acabou influenciando outros. Mas mesmo antes de influenciar, Deus olhou o grupo como um todo. Vou comparar depois com esportes coletivos. Mas um exemplo que eu gosto de dar. Digamos que eu pegue uma criança, um filho meu, coloco nos meus braços, vou até uma tomada e enfio um prego na tomada. Quem é que sofre? Só eu? Ou o filho que está comigo? Né? Então eu vou sofrer consequência, eu vou. Mas não apenas eu. Outros também sofrerão consequências. Aí a pergunta da Suiane é, por causa de um, muitos pagam? A resposta é sim. Sim. Aí você vai dizer, mas isso é injusto, a gente vai já falar sobre isso. Mas é uma realidade. Por causa de um, muitos pagam. Não a culpa. A culpa é só de um. Aquele vai ser cobrado como culpado. Mas consequências, irmãos, vai ser para muitos. Não apenas para um. Né? Samara, depois Rafael. Microfone. Para que quem está em casa possa escutar. Um outro exemplo também, pastor, seria a questão do adultério. Né? Às vezes tem o casal, aí tem a família inteira, com filhos. Com certeza. Né?
E aí, quando um vai e comete o adultério, a culpa realmente é só daquele que cometeu o adultério, mas no final, Os resultados toda a família vai vai sofrer. sofrer. A esposa sofre, os filhos. pais sofrem, os filhos sofrem, Verdade. entendeu? Aquelas pessoas que estão ali próximas, os amigos próximos, as pessoas que são, né, mais chegadas à família, todos vão sofrer. Com certeza. Rafael, bom exemplo. Depois o irmão Gerson. Eu acho que um exemplo que pode se encaixar com isso é lá no Jardim do Éden, né? Quando... Vale pescar não, nas minhas Não, anotações pesquei não, foi um rios foi uns rios que eu vi essa semana. Uma determinada mulher chegou para outra pessoa e disse: o motivo de hoje haver o pecado na terra foi por conta da mulher. Então Deus cometeu um erro. Eita. Muito forte isso daí que ela falou. Aí uma senhorazinha, Vamos orar por ela, né? escutando, disse assim: você já leu a Bíblia? Aí a moça pegou e disse: já. Pois eu acho que você tem que ler de novo. Porque o pecado não começou lá no Jardim do Éden. Se você não sabe, Lucifer, ele estava no céu. E ele quis ser maior do que Deus. Por acaso você não leu? Ou você não escutou? Aí eu acredito que esse exemplo da mulher ter pecado, mas os dois em si pecaram, porque até ela dá um exemplo, aonde que estava Adão quando Eva pecou? É verdade. Poxa, eu pude aprender com esse pequeno exemplo. Eu acredito que por conta disso a humanidade inteira, né? Mas eles foram punidos, né? Deus o tirou do jardim. Essa foi a punição deles e dentre outras mais. Mas hoje a humanidade colhe esse ato que aconteceu no Jardim do Éden. Respingou em nós, respingou em todos, né? Porque ele era o chefe, ele era o chefe da raça, né? Irmão Gerson. Atrás de tu. Pastor, eu acredito que Deus quis fazer uma revelação através de Acã, porque, assim, a gente tem esse costume assim, não, eu fiz o erro, ninguém está vendo, o erro é meu. O que Acã quis fazer? Ele foi lá, usufruiu de uma coisa que não era dele, para ele ninguém ia saber, né? Mas Deus, o que foi que Deus fez? Puniu o povo todo. Quando puniu o povo todo, ficou todo mundo se perguntando, quem foi que errou? Quem é o errado? Foi eu? Foi fulano? Aí ficou se perguntando, né? Foram investigar realmente, revelar e descobrir o erro. Eu creio que o que Deus fez realmente é o que a gente fica se perguntando. E é correto? É corretíssimo. Por que é corretíssimo? Porque através da minha bênção, todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa abençoada, que sou uma pessoa correta com Deus. Glória a Deus. Através do meu pecado, então vão saber que todo mundo está sofrendo porque eu pequei. Exatamente. É a solidariedade da raça. E perante isso, a minha correção, né? Muito Se bem. eu admitir que eu estou errado, eu vou me corrigir para que eu creio que Deus quis revelar através de Acã, né? Sobre muitas esse lições, fato. né? Muito bem, irmão Gerson. Glória a Deus. Estamos afinados aí, né? E aí, quais são as consequências disso, irmãos? Versos 2 a 5. Josué 7, 2 a 5. Olha o que acontece depois que a ira de Deus se acende contra todos por causa de um. Verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos.
Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eita, que nome propício, né? Ai. Tudo a ver com o que aconteceu ali, porque foi muita dor o que eles sentiram ali, né? Irmãos, a cidade de Ai, ela ficava aproximadamente 25 quilômetros de distância de Jericó. Eles derrotaram Jericó, e aí pensaram agora na segunda cidade que ficava no caminho do restante das outras. E o que é interessante é que Ai ficava na região montanhosa. Por isso Josué disse, subi e espiai essa cidade. E aí os homens foram, espiaram, né? Como diz o cearense, espiaram, de espia. E aí quando eles voltaram, eles deram um conselho a Josué. Josué, não precisa nem levar o exército todo, não. Os inimigos são poucos. Manda aí uns 2 ou 3 mil que vai ser moleza, vai ser fácil. E o que é interessante, irmãos, é que a Bíblia não mostra Josué orando. A Bíblia não mostra Josué pedindo sabedoria a Deus, perguntando a Deus o que é que Deus queria que ele fizesse. Eu acho que essa é uma daquelas situações, Daniel, em que a gente olha e pensa, não, aí vai ser fácil. Preciso nem orar, preciso nem pedir sabedoria a Deus, porque eu já sei como é que acontece. Inclusive, nesses dias, aliás, ontem, eu assisti outro vídeo de um cantor muito famoso aqui do Brasil. E ele teve a infelicidade de dizer que em determinada situação não precisava nem Deus ajudar. Se ele não atrapalhasse, já estava bom. Um cantor muito famoso aqui do Brasil, que está ficando velho já. Ele disse, olha, não precisa nem Deus ajudar nisso aí. Se ele não atrapalhar, já basta, já. A continuação do vídeo mostra esse cantor falhando a voz durante um show. E ele tenta, ele se esforça. Era uma voz que quando ele levantava, admirava. E ele tenta e a voz não sai. Aí ele tenta de novo e a voz não sai. Aí ele olha para o público e diz, olha, isso nunca aconteceu comigo. Dá pena. Não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra. Ó, Deus foi lá e castigou ele. Não, estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que nós precisamos de Deus quando? Em todos os momentos. Até quando a gente vai fazer aquilo que a gente acha que sabe fazer, tem que pedir sabedoria a Deus. Agora, durante o culto, o Lucas me mostrou um desenho. E ele disse, pai, Deus me ajudou a fazer esse desenho. Ele está desenhando todo dia. Aí ele disse, pai, Deus me ajudou. Olha, Jesus me ajudou a fazer esse desenho. Né? E nós temos que ter essa atitude, irmãos. É Deus que nos ajuda a atravessar a rua. Porque senão a gente não enxerga um carro vem e faz algo com a gente. É Deus que nos ajuda a fazer tudo. Nós temos que entender isso. Então Josué, se ele orou ou não, o texto não diz. O que o texto diz é que os homens, os 2 ou 3 mil foram, e o que foi que aconteceu? Eles fugiram diante dos homens de Ai. E o que é pior, a Bíblia diz que 36 deles foram feridos. A ideia aqui é feridos até a morte. 36 soldados israelitas foram mortos. E o restante foi perseguido e derrotado nas pedreiras. Tudo por causa de quê? Do pecado de um homem. Tudo por causa do pecado de uma pessoa. Aí o resultado é que, se antes era o coração dos habitantes de Canaã que estavam derretidos, com medo dos israelitas, agora é o coração deles, que está que nem água. Eita, fomos derrotados já da segunda. Já vem aquele desânimo, né? Já vem aquela vontade de parar. Não vai dar certo mais não. Esse negócio de conquistar Canaã. Inclusive o próprio líder Josué fica desanimado. Fica desanimado. Aí só depois é que o texto mostra ele buscando a presença de Deus. Olha os versos 6 a 9. A oração de Josué. Então Josué, verso 6, rasgou as suas vestes
e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. O israelita, ele é muito, irmãos, emotivo. Né? Ele gosta de demonstrar a sua emoção. Quando o israelita ficava com raiva, ele rasgava a roupa. Eita, rasgava as vestes. Ficava triste, colocava pó na cabeça. Às vezes a gente tem vergonha de demonstrar as emoções, né? O israelita não. Olha como eu estou emocionado, né? Tacava areia na cabeça, estou de luto, rasgava as roupas. Temos que colocar as emoções para fora na devida proporção, né? Não podemos esconder muitas vezes. Verso 7. Disse Josué, olha a oração de Josué a Deus: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Irmãos, quão falho Josué era. Na verdade, tirando Jesus, todos os líderes são imperfeitos. Todos os líderes são falhos. Não espere perfeição de líder nenhum, dos seus pais, dos seus pastores, dos seus presidentes, de ninguém. Porque nós falhamos mesmo, todo ser humano falha. Inclusive Josué, ele pergunta para Deus por que Deus os fez passar o Jordão. Irmãos, às vezes as derrotas vão nos fazer querer parar. As derrotas vão nos fazer até querer voltar atrás. Josué duvidou dos planos de Deus para ele. Senhor, era melhor a gente ter ficado do lado de lá do Jordão. Por que o Senhor nos fez atravessar? Muitas vezes nós queremos, não, chegou a hora de parar. Não, isso aqui foi muito difícil. Era melhor nem ter começado a servir a Deus, porque eu estou servindo a Deus agora. Olha a dificuldade acontecendo na minha vida, Senhor. Por que o Senhor me chamou para fazer isso, Pai? Para não dar certo, para eu ficar envergonhado? Eu tentei e não consegui. E aí só veio vexame, só veio vergonha. Muitas vezes, irmãos, nós vamos pensar em desistir diante da queda, diante do erro. Porém, existe algo que nós devemos elogiar em Josué. Mesmo com tudo isso, mesmo com as suas falhas, qual era a grande preocupação de Josué? No final do versículo ele diz: como vai ficar o teu nome, Senhor? Isso é lindo, irmãos. Será que nós temos orado a Deus com essa preocupação? Deus responde isso, Deus me dá essa bênção? Porque senão como é que vai ficar o nome do Senhor? Ou será que a gente só se preocupa com o que vai acontecer com a gente, né? E eu. Josué não. E a tua glória, Senhor, como é que vai ficar? Ele imita Moisés. Moisés, quando ele ia interceder com Deus, ele dizia: o que é que vão dizer do Senhor? Se o Senhor destruir esse povo, não vale nada esse povo. Mas o que é que vão dizer do Senhor? Como é que vai ficar a glória do Senhor? Não, Senhor, não faz isso. E aí Deus não fazia algo porque Josué, ou porque Moisés orava. Irmãos, Deus pode mudar planos, propósitos, em resposta às nossas orações. Alguns planos, alguns propósitos de Deus podem ser mudados quando nós oramos. Para melhor, sempre para melhor. Então Josué ora, Josué pergunta, e muitas vezes é fácil criticar Josué. Mas a gente já sabia o que tinha acontecido, Josué não. Né? O texto já começa dizendo quem pecou. Josué não sabia de nada. Só que quem não sabe, Deus revela. Deus vai revelar para Josué agora, nos versos 10 a 12. Olha os versos 10 a 12. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. Dissimular significa fingir. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco,
se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Irmãos, olha como vale a pena buscar a presença de Deus. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de derrota, nós não estamos entendendo tudo, mas nós vamos para o lugar certo, que é a presença do Senhor. E o que Deus vai fazer? Deus vai revelar, Deus vai responder, Deus vai mostrar o caminho, Deus vai mostrar o problema e Ele vai mostrar a solução. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Existem coisas que Deus só vai dizer quando nós buscarmos a sua presença, quando nós o invocarmos, quando nós orarmos. Eu não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo, por que não está dando certo? Mas eu estou aqui na tua presença para o Senhor me dizer. Aí Deus vai lá e diz: ó, o que está acontecendo é isso aqui, meu filho. Quem já teve essa experiência, irmãos? Deus revela. Eu costumo dizer que eu tenho que orar com um caderno e uma caneta do meu lado. Que eu começo a orar e Deus começa a me revelar coisas. Deus começa a me dizer coisas. Eu tenho que parar para anotar o que Deus está me dizendo para eu voltar. Aí eu começo a orar e Deus me revela outra coisa. Eu tenho que anotar. Porque Deus, irmãos, Ele se revela àquele que o busca. Então, mesmo que Josué não teve uma atitude perfeita, ele buscou a pessoa perfeita. E quando ele buscou a pessoa perfeita se revelou para ele. Aí Deus começa a falar com Josué. E a primeira coisa que ele disse para Josué foi o quê? Qual é a primeira coisa que Deus disse para Josué? Ei, se levanta. Levanta-te, meu servo. Porque, irmãos, nossa vontade às vezes é de ficar prostrado. É de desistir, é de se sentar no pó, diante das derrotas, diante das falhas. Não, eu não mereço, Senhor. Aí Deus diz: ei, se levanta. Você pode até ter caído, mas você não pode continuar caído. Você pode ter errado, mas você não vai continuar no erro. É como se Deus estivesse dizendo: Josué, você errou, você poderia ter me perguntado primeiro, mas não, agora se levanta. E aí Deus começa a dizer o que aconteceu. E o que é interessante é que Deus continua falando no coletivo. Deus continua falando no plural. Na verdade, Ele fala só no plural. E aí Ele termina dizendo que se vocês não tirarem do meio de vocês as coisas condenadas, eu não vou mais estar com vocês. Ou seja, mostrou que é grave a situação, mas tem solução. Tem solução. E aí, depois, nas próximas oportunidades, nós vamos ver a continuação dessa história, o que acontece com o próprio Acã, a conversa que ele tem, o que ele diz que ele fez e a consequência que ele recebe. Porque hoje eu queria mesmo, irmão, só enfatizar a questão do estrago que o pecado de uma pessoa pode fazer na vida dos outros. Como nós vimos aqui, o pecado de um homem trouxe perseguição, trouxe derrota militar, trouxe morte física, trouxe desânimo, trouxe um monte de coisa em pessoas que não pecaram. Isso é muito forte, igreja. O nosso pecado vai trazer consequências em pessoas que não cometeram o que nós cometemos. É o que a Bíblia está ensinando nesses primeiros versículos. A ênfase é justamente essa. Depois vai falar do que acontece com ele. E a gente vai meditar sobre isso. Mas antes, precisamos entender que algo acontece com outras pessoas. E um exemplo muito forte foi o que o Rafael deu. Podemos citar outros exemplos. Pecado de Adão. Versículo que eu citei no início. Por um homem veio a morte sobre todos. Que outro exemplo nós podemos citar na Bíblia? De um homem que peca e afeta outros. Davi. Não só uma vez, várias vezes. Certa vez Davi está fugindo de Saul. E ele vai visitar a escola dos profetas, dos sacerdotes. E lá ele mente. Lá ele diz que foi Saul que o enviou. Sendo que ele estava fugindo de Saul.
Aí o sumo sacerdote dá a espada de Golias para Davi. Então tome a espada, já que você vem em nome do rei, mentindo. Quando Davi sai com seus homens, com seus guerreiros, Saul chega. E ele descobre o que aconteceu, como se o sacerdote tivesse ajudado Davi, sem saber o sacerdote ajudou. O que Saul faz? Manda matar todos. Davi se sente mal. Eles morreram por minha causa, porque eu menti. Mas na frente Davi adultera com Batseba. Samara falou do adultério. Por causa do adultério, ele manda matar. O que acontece com a família de Davi? Deus diz, a espada nunca vai se apartar da tua casa. E de fato, Deus permite pecados de homicídio dentro da casa de Davi. Mas na frente, por orgulho, ele manda fazer o censo dos soldados de Israel. Por orgulho. Joabe, a segunda pessoa, o comandante do exército, diz, Davi, não precisa não. Que Deus multiplique mais e mais. Ele diz, não, eu quero que faça. Irmãos, vem uma mortandade tremenda sobre o reino de Davi. Pessoas morrem por causa disso. Trazendo mais para perto de nós, igreja de Corinto. Lá diz que um homem chegou a cometer o ato de se relacionar com a mulher do seu próprio pai, sua madrasta. E aí, Paulo escreve para quem? Para o homem? Paulo escreve para a igreja, reclamando da igreja, porque a igreja não trata o pecado do homem. E ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Pecado de uma maçã podre, apodrece todas. Trazendo mais para os nossos dias. Vamos imaginar o exemplo de uma banda, né? Tem um monte de música aqui, graças a Deus. Hoje os músicos vieram em peso para a igreja, né? E aí é muito normal a gente fazer banda, ou para tocar em um dia da semana, ou para tocar no domingo, ou para tocar fora, né? E aí imagina que todos da banda se consagram a Deus. Evitam o pecado, jejuam, oram, mas um não. O que Deus pode fazer? Deus pode diminuir a sua unção na banda inteira por causa de um? Sim ou não? Com certeza. E quantas vezes a gente sente que é isso que acontece, né? Que a gente ora a Deus pedindo que Deus nos ajude a entender. Mas isso pode acontecer, irmãos. Por causa de um que está lá em pecado e ninguém sabe. Deus pode retirar a sua bênção. Como ele diz aqui, olha, eu não vou estar mais com vocês se vocês continuarem com a coisa roubada. E ele fala no plural, ele não diz Acã ainda, ele vai dizer depois. Mas vocês, é o grupo, eu estou vendo o grupo todo. Por causa de um, os outros sofrem a consequência. Né? Alguém levantou a mão? Suiane. Microfone. Sara se antecipou, né? E Agar teve Ismael, né? E mais na frente trouxe uma consequência, né? Só que trouxe dois tipos de consequência. Alguém teve que sacrificar para que tivesse um basta o erro da Sara, que foi o quê? Abraão ficar sem estar perto do filho, né? Abraão sacrificou por conta de um erro que não foi dele, né? O erro foi da Sara. Só que Deus falou com ele. Com certeza, para Abraão não foi fácil ficar longe do filho, mas ele obedeceu. Mas quem foi que errou? Não foi Abraão, foi Sara. Talvez, nesse caso aí, Suiane, os dois erraram. Sara errou principalmente. Mas Abraão, ele poderia ter esperado também. Ele poderia ter dito, não, Sara, vamos aguardar. Deus é fiel e ele vai cumprir a sua promessa. Qual foi o erro de Abraão? Ele foi passivo. Ele aceitou a liderança de Sara naquele momento. Mas na frente não, Deus manda. Abraão agora escute o que Sara está dizendo. Mas antes Deus não tinha dito. Então, por mais que Sara tenha tido o erro principal, Abraão também errou. E aí veio uma consequência
Tribos foram feitas por causa disso, né? Veio consequências sobre outras pessoas também. Samara. Também, né, tem a questão de que o homem era o líder da casa. A última palavra seria a dele, assim como foi com Eva e Adão. Né? Exatamente. O pecado não caiu só sobre Eva e Adão. E também não caiu só sobre Eva quando ela cometeu primeiro. Só foi depois que Adão também participou junto com ela. Exatamente. E assim também foi com Abraão e Sara, porque a palavra final era deles. Né? E aí ele acabou concordando, né? Exatamente. Ela tem a iniciativa, ela tem a ideia. Ao invés dela ter ajudado Abraão a esperar, ela ajudou Abraão a não esperar. E ele cedeu, exatamente. Viu? Amém? Então, pastor, mas trazendo o exemplo aí da banda, né, que é algo bem presente nos nossos dias. Mas como é que eu vou saber, pastor? O que foi que Josué não fez e poderia ter feito? Orar. Deus revela, irmãos. E é para ajudar. E é para mudar. Às vezes Deus não vai revelar porque nós não estamos orando. Mas se a gente orar, Deus vai dizer o que está errado. O que precisa melhorar. Né? Por isso o crente tem que estar em constante oração. Orando o tempo todo. Que aí Deus vai estar se revelando também o tempo todo. Então, um dos primeiros motivos porque devemos rejeitar o pecado, ainda que ele traga prazer, é por conta do sofrimento que o meu pecado vai acabar levando para outras pessoas. E eu sei que para o egoísta não faz diferença nenhuma. Esse negócio de trazer sofrimento para os outros, e eu com isso. Né? Para quem é egoísta, o que vai importar é a outra consequência do pecado. É o que o pecado vai trazer para mim. Ah, isso me preocupa. Para o egoísta, o que vai trazer para os outros, mas para quem ama alguém, isso aqui já é motivo suficiente para dizer não para o pecado. Né? Para quem se importa com os outros, eu saber que o meu pecado pode trazer sofrimento para os meus filhos, para minha esposa, para o esposo, para os pais, para a casa, para a igreja. Eu não quero trazer sofrimento para os outros. Tem gente que diz que quer morrer cedo, que não quer trazer trabalho para os outros, né, quando ficar velho. Então, está a maneira da gente não trazer trabalho para os outros, é dizendo não para o pecado. Porque o meu pecado vai afetar alguém. O meu pecado vai prejudicar alguém. Pastor, mas isso não é injusto não, pastor. Por causa de muitos pagam. Irmão, se é injusto, então vamos acabar com os esportes coletivos. Porque eu pergunto para vocês, o que é que um jogador de futebol faz em campo que não afeta todos? Você pode me dizer uma coisa que um jogador de futebol faz em campo que não afeta todos? Ah, ele vai ficar parado sem se mexer. Está afetando todos. Está prejudicando. Ele vai ficar correndo adoidado. Está prejudicando. Está afetando. Ah, tem uma exceção. Se ele fizer algo que o juiz não vê, ele dá um murro no outro. O juiz não vê. Não vai afetar os outros, talvez. Só que espiritualmente falando, tem um juiz que vê tudo. É diferente do futebol, que às vezes o juiz não vê. Mas espiritualmente falando, tem um juiz que enxerga tudo. E ele olha para o time. Vocês agrediram o adversário. Então o time de vocês vai ser punido. A boa notícia é que isso não vale apenas para os atos ruins. Isso vale também para os atos bons. Inclusive, por que é que nós cremos que vamos para o céu? É por causa do que nós fizemos na cruz? Não. É por causa do que alguém fez na cruz por nós. Então, se você acha ruim que alguém pague pelo que você fez, então ache ruim que alguém vá para o céu pelo que Jesus fez. Porque é exatamente a mesma coisa e nós achamos bom. Porque vamos para o céu pelo que outra pessoa fez. Amém, Juliano? Amém? Estão ouvindo? Glória a Deus? Glória a Deus. Está passando aí na internet, é? Não, então vamos prestar atenção, pessoal. Viu? Então precisamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Porque afeta
a todos, todos que fazem parte do grupo. Amém? O que eu creio que Deus está nos dizendo nessa manhã, então, é que nós precisamos parar de medir os resultados dos nossos atos apenas em relação a nós. Nós temos que medir os resultados dos nossos atos também em relação aos outros. Quando eu for tomar uma atitude, eu tenho que pensar, não apenas em mim, mas no que aquilo pode trazer para quem está ao meu redor. O que aquilo pode trazer para a minha família. O que isso pode causar na minha igreja. O que isso pode causar para o meu Deus. Pensar além de mim. Incluindo aqueles a quem mais eu amo. Amém? Na próxima oportunidade, vamos ver a consequência que o pecado traz para a própria pessoa. Para o próprio Acã. E aí vai ser mais grave ainda. É um motivo a mais para dizermos não para o pecado. Samara? A outra coisa que eu ia falar, né, era que para que castigo pior do que ser retirado da presença de Deus? Exatamente. Ou ver a presença de Deus diminuindo na vida de um grupo. A presença de Deus diminuindo em um ambiente por minha causa. Né? Foi o que Acã pôde ver. Deus chegou a ameaçar. Eu não vou mais com vocês, se vocês não tirarem do meio de vocês a coisa condenada. Amém? Então vamos orar, pedindo que Deus nos ajude, irmãos, como disse o irmão Gerson, é uma revelação que Deus está nos dando, de olharmos para além de nós mesmos. Né? Deus está nos ensinando lições importantes aqui acerca disso. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor por ter colocado no nosso coração o desejo de te buscar. Ajuda-nos a permanecermos, Senhor, te buscando, porque muitas vezes, em alguns momentos, nós acabamos relaxando, nós acabamos, Senhor, descansando, e são nesses momentos em que não vigiamos que vem a derrota, que vem a vergonha, Senhor. Então, muito obrigado por esta lição, por esta passagem e por nos mostrar que nós temos o poder, Senhor, de prejudicar pessoas de forma indireta através dos nossos atos. Assim como também, positivamente falando, nós temos o poder de ajudarmos pessoas através dos nossos atos. Que possamos, Senhor, pensar acerca disso e tomar decisões de dizer não ao pecado. Porque às vezes, Senhor, a consequência vai ser uma dor em alguém que nós amamos. E nós vamos saber que aquela pessoa está sofrendo por nossa causa, pelo que nós fizemos e o Senhor avisou para nós não fazermos. Então, muito obrigado pela revelação. Muito obrigado porque nós temos a fé de irmos para o céu pelas obras de outra pessoa, pelo que alguém fez na cruz por nós. E hoje nós cremos, recebemos e perseveramos. Mas foi Ele que fez. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo. Ensina-nos e transforma-nos mais e mais. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos e até a noite, se Deus quiser. Lembrando que hoje à noite nós temos ceia. Se você pode, traga o quilo do amor. Existem irmãos, existem irmãs precisando e sempre tem ajudado muito estas pessoas. Se consagre para a noite nós estamos aqui realizando a ceia de Cristo.